Voltamos a transmitir. Muitas vezes as pessoas olham para você e vê o que os olhos contemplam. Uma pessoa bonita, uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa exemplar, mas não consegue enxergar o seu interior. Os olhos humanos não conseguem contemplar o seu interior. Às vezes você está chorando por dentro e sorrindo por fora. Às vezes você não tem motivo para sorrir, somente para chorar, mas você está sorrindo. Naamã era um homem bem-sucedido. As pessoas o admiravam porque ele era um cara vencedor, um general vitorioso. As pessoas o respeitavam, mas não sabia da sua lepra. Quando ele chegava em casa com aquelas vestes bonitas, que as pessoas o admiravam, de repente, quando ele chegava em casa, quando ele começava a tirar as suas vestes, aí vinha aquela tristeza. Oh, meu pai. Aí ele chegava diante do espelho e começava a contemplar as lepras, e a tristeza tomava conta do seu coração. É muito triste. Naamã era um homem triste, um homem bem-sucedido financeiramente e honrado pelo seu rei, mas por dentro estava morrendo. E a podridão da sua lepra já fedia nas suas narinas. Somente quem conviveu com ele, quem convivia com ele, quando ele estava leproso, que sabia o que ele passava, o que ele sofria, ao ponto da menina que era escrava na sua casa, servia a sua senhora, a sua esposa, falar: ah, se meu senhor tivesse diante do profeta, lá em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então, quando Naamã chega, a sua esposa lhe conta esta novidade. Olha, Naamã, a menina que trabalha aqui em casa disse que se você estivesse lá em Samaria diante do profeta, ele o restauraria da sua lepra. Ele te curaria. Aí aquele homem, depois, quando ele chegava na sua casa, tirava suas vestes e sentia-se para baixo, sentia assim: do que vale as minhas medalhas se eu estou morrendo podre? Do que vale a minha honra, os meus bens financeiros, se eu estou desfalecendo, fedendo em vida? Do que vale isso? Então Naamã era uma pessoa que estava morrendo aos poucos, não só morrendo a sua carne, mas por dentro o seu espírito estava se esvaidando, estava se acabando, porque era um homem que já não tinha mais a autoestima, era um homem que vivia de uma mentira, de uma ilusão. As pessoas o admiravam e ele cada vez mais entrava numa situação de desespero por causa da sua lepra. Então, quando a sua esposa disse, olha, a empregada, que a escrava disse assim, assim, que lá tem o profeta que faz isso e vai fazer isso, então Naamã vê a esperança. Naamã então corre ao seu rei e fala, olha, diz que lá em Samaria tem um profeta que pode me curar deste mal. Como Naamã era um homem de confiança do rei, o rei queria que Naamã fosse curado, porque o rei gostava de Naamã, porque Naamã era o braço direito, era um general vitorioso, porém leproso. Então o rei vai e faz carta e manda que Naamã vai para prosseguir com aquelas cartas até o rei de Israel, para que o Naamã se apresente ao profeta. Quando as cartas chegam na mão do rei de Israel, ele se rasga as suas vestes e diz: ele está procurando ocasião contra mim. Por acaso sou eu Deus para restituir a saúde de alguém? Assim falou o rei de Israel: por acaso eu sou Deus que vou restituir a saúde de alguém? Não sou Deus. Mas Naamã estava
tão com tanta fé, com tanta alegria, porque quando a pessoa, você sabe o que eu estou falando, meu amigo, quando a pessoa está para baixo, quando a pessoa sabe que vai morrer, quando a pessoa não tem mais saída, não tem mais porta, ele sabe que é o fim, quando ele enxerga ou escuta uma palavra de alívio, quando ele vê, olha filho, tem uma porta, olha, tem um escape, eu vejo uma luz no fim do túnel, e essa pessoa se renova a sua esperança, e ele põe toda a sua fé naquela esperança. Naamã pôs a sua esperança que ele ia ser curado através do homem de Deus em Samaria. Olha que nem crente ele era, mas a necessidade. Você que me ouve agora, você sabe quantas vezes você correu para os pés de Jesus quando a situação ficou feia para o seu lado. Depois que a situação melhorou, aí você se desviou do caminho do Senhor, aí você parou, aí você já não é mais aquele crente que busca, que ora, que pede, que ouve Deus. Não. Mas você já foi aquele crente que buscou, que pediu, que derramou lágrimas diante da presença do Senhor porque tinha necessidade. Olha que coisa interessante, a necessidade nos aproxima de Deus. Aí eu começo a entender por que Deus levou o povo de Israel para o deserto. É para o povo chegar mais para perto de Deus. Só é aprovado quem passa pela prova. Só tem vitória quem passa a luta. Só é vitorioso aquele que passar pela prova. É verdade. Naamã tinha uma necessidade e tinha fé, porque ele necessitava do milagre. Mas o rei de Israel estava desconcertado. Quando ele ouviu essa carta, ele leu essa carta diante dele, ele começou: o rei sírio busca ocasião contra mim, por acaso sou eu Deus para restaurar a saúde de alguém? Não, esse rei está buscando ocasião contra mim. O profeta Eliseu mandou enviar ao rei, disse: manda que ele vim e saberá que há profeta em Israel. Então Naamã, confiante, foi até ao profeta Eliseu. Porque ele tinha esperança, por que ele tinha esperança? Porque ele tinha necessidade. O homem, quando tem necessidade, ele procura. Quando a necessidade bate na porta do sujeito, ele procura. Ele procura qualquer meio que possa livrar ele. Qualquer meio que possa, qualquer porta que vai dar uma vitória para ele, ele está correndo atrás. Tem pessoas que quando chegam numa situação dessa, entra um desespero na sua vida, ele vai numa igreja, ele vai no outra, e na verdade não é isso que Deus quer. Que a pessoa fica de canto em canto, de igreja em igreja, não é isso que a pessoa quer. Deus quer que a pessoa abra o coração para Jesus de verdade. Não basta você ir à igreja, você tem que ser a igreja. Porque muitas pessoas estão indo na igreja, mas esquecendo de ser a igreja. Porque o apóstolo Paulo nos ensinou, através o apóstolo Pedro nos ensinou assim: vós sois o templo do Espírito Santo. Você, nós somos morada de Deus. Deus não está habitando naquela construção lá feita por mão de homem, não. Deus habita em mim e em você. Nós somos o templo do Espírito Santo. Por isso que temos que zelar do nosso corpo físico. Alguém fala, mas Deus quer o coração. Não, Deus não quer. Deus não fez só coração. Deus fez corpo, alma e espírito. E ele diz que para nós zelarmos, o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Nós somos a imagem e semelhança do Altíssimo, do Todo-Poderoso. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então todo o nosso corpo é precioso diante de Deus. Por isso que é necessário se observar as Escrituras, não apartar os nossos olhos nem para a direita e nem para a esquerda, e sim para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Nós somos moradas de Deus. O nosso corpo é santo.
O nosso corpo precisa de ser guardado em santidade diante da presença de Deus, porque nosso corpo não é qualquer coisa. O nosso corpo é a imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então Naamã tinha necessidade, como muitos têm a necessidade. Quando alguém está com câncer na família, ele corre até a última instância, gasta o último centavo atrás do milagre, atrás da cura, vai onde que sabe que tem um médico, ele tem recurso para ir, ele vai, ele gasta, ele luta, ele chora, ele ora, ele faz campanha de oração, ele fica 30 dias de jejum, ele não mede esforço porque tem a necessidade. Naamã tinha necessidade. Qual é a necessidade de Naamã? Naamã estava morrendo podre em vida. Naamã era um homem bem-sucedido, general, respeitado, mas estava morrendo podre. Ele tinha necessidade. Foi ao seu rei, o rei deu carta e ele foi atrás do profeta. Quando Naamã chegou, mas Naamã pensou, eu vou chegar lá, o profeta vai pôr a mão na minha cabeça e vai repreender essa enfermidade e eu volto para casa curado. Chega lá, o profeta muda de atitude. O profeta não faz aquilo que Naamã esperava. Naamã esperou que o profeta, como ele era um general, como ele era uma pessoa, né, de fama, o profeta ia o receber, ia dar ali uma atenção maior a ele, ia chamar ele, ia impor as mãos sobre ele. Não, o profeta não fez isso. O profeta